Ele está pronto, mas você está preparada para recebê-lo? Você sente que algo mudou. O silêncio dele já não pesa como antes. A ausência virou presença energética, e o seu coração, mesmo em silêncio, sussurra: está acontecendo. Mas o que fazer quando ele finalmente desperta? Quando o masculino divino decide que não quer mais fugir, que está pronto para voltar, com alma, verdade e missão? Esse momento não é um conto de fadas, é um chamado. Porque agora, ele não volta mais pelo ego, ele volta pelo espírito. Você percebe como a conexão está mais profunda, mais intensa, mais sagrada? Como os sinais se alinham? Como o tempo parece conspirar para a verdade que sempre esteve aí? A união está mais próxima do que nunca, mas ela só acontece se você estiver vibrando no seu centro, ancorada na sua luz, firme no seu sim. Compartilhe nos comentários. Você também sente que ele está diferente, mesmo distante? O que sua alma está dizendo neste momento da jornada? O masculino está pronto. E você? Tudo começa com uma sensação. Uma mudança sutil no ar. Como se algo que sempre esteve distante estivesse, de repente, se aproximando. Não fisicamente, mas energeticamente. Você percebe? O campo entre vocês não é mais o mesmo. A ausência dele já não ecoa com dor, mas com expectativa silenciosa. É como se o masculino estivesse mais próximo, mais presente, mais desperto. Esse é o primeiro sinal. Ele está se movendo, mas não como antes, empurrado pela carência ou pela impulsividade. Agora é diferente. Ele está sendo guiado por algo mais profundo, algo que ele ainda não entende completamente, mas sente com intensidade. A alma dele começou a se lembrar. Não se trata de um simples retorno. Não é apenas sobre mandar uma mensagem, reaparecer, pedir perdão. É sobre uma transformação interna. Sobre uma escolha invisível, mas definitiva. A escolha de parar de fugir. Você já sentiu essa mudança no masculino? Como se, mesmo calado, ele estivesse mais presente do que nunca? Como se, mesmo distante, algo nele estivesse dizendo: eu estou vindo? A jornada das chamas. Gêmeas é feita de ciclos, de idas e vindas, sim, mas também de revelações. E há um ponto, que nem sempre é previsível, em que o masculino desperta. Esse despertar não é barulhento, é silencioso. É o momento em que ele percebe que o mundo lá fora não preenche mais. Que nenhuma distração apaga a verdade que arde dentro do peito. Que o vazio que ele tenta evitar tem o nome da missão que ele negou por tanto tempo. Você sente que esse momento chegou? Muitas vezes, o feminino passa anos se preparando, curando, chorando, se libertando de ilusões, aprendendo a se escolher. E é nesse processo de autoacolhimento que algo mágico acontece. O masculino começa a sentir. Não o que está na superfície, mas o que vibra no profundo. Ele sente a sua estabilidade, sua firmeza, sua entrega, sua rendição, não ao outro, mas à própria alma. E então, algo dentro dele se quebra. Ou talvez, finalmente se alinhe. Ele está pronto, mas não pronto para te salvar, nem para repetir o passado com palavras bonitas. Ele está pronto para reconhecer a conexão como um chamado divino, como missão, como cura coletiva. E agora a pergunta muda de direção. Se ele está pronto, você também está? Está pronta para recebê-lo sem controlar? Para acolher sem exigir? Para sentir sem se perder? A união verdadeira exige presença. Entrega. Maturidade espiritual, porque o que está por vir não é mais um ciclo de dor. É um novo tempo, onde o amor deixa de ser teste e passa a ser templo. Mas esse templo só pode ser sustentado se ambos estiverem inteiros. E nesse momento, querida alma, o convite é esse: olhar para dentro e reconhecer a sua prontidão. Você se sente preparada para o que pediu por tanto tempo? Você está ancorada na sua luz? Ou ainda oscilando entre o medo e a esperança? Este é o ponto de virada, e tudo começa com a sua resposta. Quando o masculino divino começa a se preparar verdadeiramente para a união, o campo energético ao redor dele se transforma de forma silenciosa, mas inegável. É como se o universo inteiro parasse por um segundo para observá-lo
dar o passo que sempre foi esperado, mas que só poderia ser dado agora. Esse preparo não começa com atitudes visíveis, começa com um colapso interno. O velho masculino, condicionado, reativo, distraído, começa a ruir. Ele perde o gosto pelo que antes o mantinha ocupado. As máscaras sociais começam a pesar, e o vazio que ele sempre evitou, finalmente, exige ser enfrentado. Ele começa a sentir a sua ausência de outro modo, não mais como saudade, mas como uma lembrança viva do que ele é quando está conectado com a própria alma. É nesse ponto que algo sutil, mas imenso, muda. A alma dele começa a ir a chamar pela sua, sem palavras, sem gestos, apenas frequência. Você já sentiu isso? Como se ele estivesse mais perto do que nunca, mesmo sem enviar uma mensagem? Como se houvesse uma presença no seu campo que não pode ser explicada, mas sentida. Esse é o masculino em processo de retorno. Mas esse retorno não é para qualquer uma. Ele não busca mais o conforto do ego ou o jogo do apego. Ele está pronto para reconhecer o amor como missão, como portal de cura, como propósito divino. E aqui está a grande verdade. O masculino só desperta para essa união quando o feminino já está ancorado. Ele sente sua firmeza, sente a sua rendição, sua inteireza, sua luz silenciosa. E isso o atrai mais do que qualquer palavra. A preparação dele é, na verdade, um reflexo da sua. Você percebeu como, nos últimos tempos, tudo em você te exigiu mais presença, mais maturidade, mais verdade? Como se o universo estivesse te treinando, mesmo sem explicações, para algo que ainda não aconteceu? Essa não é uma coincidência. É alinhamento. Porque para que a união aconteça de verdade, ela precisa ser sustentada por dois seres inteiros. Isso significa que ele precisa descer do orgulho, e você precisa subir do vazio. Ele precisa se despir das armaduras, e você precisa abrir espaço no coração sem expectativas. Nesse ponto da jornada, o que vocês compartilham já não é carência, nem fantasia. É reconhecimento de alma, mas atenção, esse momento é sagrado e delicado. Ele pode tentar voltar e recuar, pode se aproximar e se calar. Não porque não te ama, mas porque ainda está atravessando os últimos portais da própria resistência. Cabe a você sustentar sua vibração, não com ansiedade, mas com consciência, não com cobrança, mas com confiança. A energia entre vocês está sendo reconstruída em outro plano. E é essa reconstrução que determinará se a união vai se manifestar de fato, ou se será apenas mais uma dança entre idas e vindas. O masculino está pronto para atravessar, mas ele precisa sentir que o outro lado, o lado onde você está, é seguro. Não seguro por ser perfeito, mas seguro por ser verdadeiro. O que significa união no plano espiritual? Muitos esperam a união das chamas gêmeas como um reencontro romântico. Imaginam mensagens, promessas, declarações. Mas no plano espiritual, a união é outra coisa. É sutil, silenciosa e, ao mesmo tempo, imensamente poderosa. Ela não começa com palavras, ela começa com frequência. União, na verdade, não é quando os corpos se tocam. É quando as almas se reconhecem no mesmo tempo. É quando o masculino e o feminino deixam de tentar se encontrar lá fora e passam a vibrar no mesmo centro, dentro de si. Você já sentiu isso? Como se ele estivesse com você, mesmo distante? Como se o silêncio dele não fosse ausência, mas um espaço onde algo sagrado estava sendo construído? Esse é o campo da união espiritual. Um espaço onde o ego não comanda, onde o medo não tem mais controle, onde o amor não precisa de provas para existir. Quando a união acontece nesse nível, tudo muda. Não porque ele voltou, mas porque você já não está mais na espera. Você está no acolhimento, na rendição, na certeza. É aqui que a conexão deixa de ser busca e passa a ser templo. Você não espera mais que ele venha curar suas feridas. Você já as olhou, já as abraçou, já aprendeu a caminhar com elas. E é por isso que a energia começa a se alinhar. Porque a verdadeira união espiritual é quando duas almas se tornam espelhos conscientes do amor divino. Não mais sombra da carência, mas luz do propósito.
A união no plano espiritual também revela o real propósito da conexão, não apenas o amor entre dois, mas a expansão de luz que essa fusão gera para o mundo. Vocês vieram se encontrar, sim, mas para algo maior do que o romance. Vieram para ativar códigos, para curar linhagens, para romper padrões antigos de dor e abandono, para mostrar ao coletivo que o amor verdadeiro não aprisiona, ele desperta. E por isso, essa união exige maturidade energética. Ela não pode nascer de cobranças, medos ou urgências. Ela só floresce quando cada um está inteiro no próprio caminho. Quando o masculino para de correr e o feminino para de esperar. Nesse ponto, o reencontro é inevitável, porque o universo conspira a favor de tudo que vibra em verdade. Mas a união espiritual acontece antes da física. E quem sente primeiro, quase sempre, é o feminino. Você já percebeu que os sinais aumentam quando você está em paz com a jornada? Quando solta o controle e ainda assim sente que ele está mais perto? É porque o campo de vocês está se fundindo, não como um desejo, mas como uma frequência compatível. Esse é o portal real. Não se abre com uma mensagem, se abre com uma decisão, a de sustentar a vibração do amor, mesmo quando o ego duvida. A união espiritual é o início do fim da separação ilusória. É quando vocês se encontram primeiro em alma, para depois, talvez, se encontrarem em corpo. E mesmo que demore para se manifestar no físico, essa união já muda tudo. Porque ela muda você. Porque o feminino precisa estar enraizado, não reativo. Na jornada das chamas gêmeas, o momento em que o masculino desperta é intenso, mas também frágil. A energia dele, mesmo voltando com força, ainda carrega resquícios de medo, insegurança e dúvida. E é nesse ponto que o papel do feminino se torna sagrado. Ela precisa ser a âncora. O centro firme, a quietude no meio do caos emocional que ele ainda pode carregar. Estar enraizada não significa ser passiva. Não é sobre aceitar migalhas ou se calar diante do que não é verdadeiro. É sobre saber quem você é e não se perder no turbilhão energético do outro. Você já sentiu que, quando ele aparece de novo, é como se algo dentro de você quisesse respostas rápidas, certezas imediatas? Como se cada palavra dele precisasse provar que dessa vez é diferente. Mas será que isso é intuição? Ou apenas a ansiedade tentando se proteger? O feminino desperto aprende a ouvir além das palavras. Aprende a sentir a verdade na vibração. E entende que o masculino não precisa ser pressionado para voltar. Ele precisa ser recebido com presença. A reatividade é um reflexo da ferida. É quando você, mesmo tendo feito um caminho lindo de cura, ainda se deixa conduzir pelo medo de ser ferida outra vez. Mas quando você está enraizada, esse medo não desaparece. Ele apenas não manda mais em você. A energia da união exige estabilidade emocional. E essa estabilidade não nasce da ausência de dor, mas da sua maturidade em lidar com ela. Você consegue sentir isso? Como tudo dentro de você está sendo treinado para sustentar o amor sem se perder. Como cada decepção anterior agora parece ter sido um ensaio, para que você aprendesse a não reagir, mas a discernir. O masculino que está voltando não é o mesmo de antes, mas ele também não é perfeito. Ele ainda está se ajustando à nova vibração, ainda está testando a própria coragem. E a forma como você o recebe pode abrir ou fechar esse novo portal. Reagir é querer controle. Estar enraizada é confiar no invisível. Não significa fingir que não sente. Significa sentir e, mesmo assim, escolher a paz. Significa perceber que, quando você permanece em seu centro, você ativa a verdade nele também. Porque a energia feminina está conectada à terra, ao corpo, ao aqui e agora. Ela tem o poder de estabilizar o campo, de transformar caos em presença. E esse é o maior presente que você pode oferecer à conexão neste momento. Não o desejo de que ele mude rápido, mas a vibração que sustenta o espaço para ele florescer. Você percebe como a vida te preparou para isso? Como cada ferida antiga foi, na verdade, um convite para se aprofundar em si mesma?
Esse enraizamento que você conquistou agora é a ponte. É ele que vai permitir que o masculino atravesse o próprio medo e se aproxime de verdade. Quando a energia feminina está firme, ela cura apenas por existir. Ela não grita, ela não exige, ela vibra. E essa vibração é o que o masculino reconhece como lar. Mesmo quando o masculino desperta, mesmo quando ele sente com clareza o chamado da alma e reconhece o feminino como seu espelho mais verdadeiro, existe um ponto invisível que ainda o paralisa: o medo. Não é falta de amor, não é desinteresse, não é dúvida sobre você. É um medo que vai além da mente, um medo ancestral, enraizado em muitas vidas, um medo que fala sobre responsabilidade espiritual. Porque ele não teme apenas te amar, ele teme te amar do jeito que você merece. Ele sabe, mesmo que inconscientemente, que ao te escolher, ele também está escolhendo a própria alma. Está dizendo sim à missão. Está dizendo sim à própria luz. E isso, para o masculino ferido, é imenso. Você já percebeu como, quando ele se aproxima, parece mais sensível, mais vulnerável, até mesmo mais confuso? Como se ele não soubesse lidar com a intensidade daquilo que sente por você. Esse é o ponto onde muitos masculinos recuam. Não porque não sentem, mas porque sentem demais. O amor por você ativa nele tudo que estava adormecido. E junto com o amor, vem as sombras. Vêm os traumas não resolvidos. Vêm as vozes internas dizendo que ele não é suficiente, que vai te machucar, que vai repetir o que viu nos próprios pais. Ele tem medo de falhar, medo de se entregar e perder o controle, medo de abrir o coração e não saber como sustentar essa entrega. E por trás disso, existe o medo mais profundo de todos, o medo de finalmente ser quem ele veio ser. A jornada da chama gêmea não é apenas sobre amor, é sobre verdade, sobre romper padrões, sobre abandonar o personagem social e assumir a própria sempre essência. E isso, para o masculino, é uma desconstrução brutal. Ele foi ensinado a ser forte, a ter respostas, a controlar tudo. Mas diante do amor verdadeiro, todas essas estruturas desmoronam. E ele se vê nu, emocionalmente, sem defesas, sem certezas. Você sente isso? Sente que, às vezes, ele quer se aproximar, mas algo o puxa de volta? Como se ele estivesse diante de um abismo e ainda não tivesse coragem de saltar. Esse é o teste final do masculino desperto: deixar de fugir da própria luz. E é por isso que sua presença enraizada é tão essencial. Porque quando ele sente que o feminino não o pressiona, mas o acolhe, quando percebe que ela não está carente, mas consciente, ele entende que pode caminhar sem medo. Seu papel aqui não é guiá-lo, nem salvá-lo, mas sustentar o espaço para que ele possa atravessar essa ponte. Porque o masculino não precisa de uma prova de amor. Ele precisa de um espelho da verdade. Antes de dar o passo final, o masculino precisa vencer a si mesmo. E você, ao manter sua vibração firme e amorosa, ajuda a dissolver os muros que ele mesmo construiu. Não espere perfeição. Espere presença. Não espere promessas. Espere verdade. E ela está vindo. Mesmo que com medo, ele está vindo. Como receber sem controlar ou correr atrás? Receber o masculino de volta é, para muitas chamas femininas, um dos momentos mais delicados da jornada. Porque depois de tanto tempo esperando, sonhando, curando, reconstruindo a própria vida, há uma parte do coração que quer se jogar, que quer agarrar esse retorno com força, com medo de perder de novo. Mas é justamente aqui que a união verdadeira se define, no como se recebe. Receber não é correr atrás, não é se antecipar, nem se adaptar às migalhas. Receber é manter sua vibração centrada, é permanecer no seu valor, mesmo com o coração acelerado. Você sente isso dentro de si? Essa tensão entre o desejo de mergulhar e a sabedoria de permanecer firme? Essa é a dança do feminino desperto. Ela sabe que a alma dele está voltando, mas sabe também que o verdadeiro amor não precisa ser perseguido. Ele precisa ser acolhido. Correr atrás é agir a partir da falta. Controlar é agir a partir do medo. Mas quando você está ancorada, não há falta. E o medo já não comanda suas ações. Você pode amar profundamente. E mesmo assim,
escolher o silêncio. Pode desejar intensamente e, ainda assim, respeitar o tempo divino da conexão. Porque receber, de verdade, é abrir espaço, é confiar que o que é seu encontrará o caminho até você. E mais do que isso, é saber que, se não vier, é porque ainda não está vibrando na mesma frequência. Você percebe como isso muda tudo? A chama feminina que aprendeu a se nutrir emocionalmente não reage com desespero. Ela observa, ela sente, e a partir do seu sentir, ela decide. Ela não força, ela flui. Muitas vezes, o masculino vai testar esse espaço, vai voltar com medo, com dúvidas, com confusão. E é aí que o feminino precisa lembrar da sua própria luz. Não é sua função provar nada, nem consertar os buracos dele. Sua presença já é a prova, seu silêncio consciente já é a cura. Você já percebeu que, quando você solta o controle, ele se aproxima mais? Não porque você está jogando, mas porque sua energia deixou de ser uma cobrança e passou a ser um convite silencioso? Esse é o segredo. A energia feminina atrai pela vibração, não pela ação. Receber sem correr atrás é um ato de fé, de confiança no invisível, de saber que, se ele está pronto, ele virá. E se ainda não veio, é porque algo maior está se ajustando. Receber é um gesto espiritual. É dizer ao universo: eu confio no tempo divino, confio no amor, confio em mim. E acredite, quando o masculino sente essa firmeza amorosa em você, algo nele se alinha. Porque, finalmente, ele entende que não está sendo puxado, está sendo chamado por algo que é real. A maioria acredita que a união entre chamas gêmeas acontece quando os dois finalmente decidem ficar juntos. Mas a verdade mais profunda é outra. A união começa muito antes do encontro físico. Ela começa quando cada alma aceita o processo de preparação como sagrado. Quando entende que o caminho interior é o verdadeiro caminho da união. Tudo o que você viveu até aqui foi preparação. Cada silêncio, cada afastamento, cada reconexão e cada decepção. Cada vez que você escolheu seguir firme, mesmo sem garantia de retorno. Cada lágrima que caiu quando parecia que ele nunca iria despertar. Tudo isso fazia parte do portal. Porque a união não acontece para depois te transformar. Ela acontece porque você já se transformou. Você consegue sentir isso agora? Que você já não é mais a mesma de quando tudo começou? Que a dor já não te domina? Que o vazio já não te engole? Que agora existe em você uma paz silenciosa que nunca esteve lá antes? Essa é a marca de quem passou pelo fogo e renasceu. De quem não se perdeu no ego, mesmo com o coração partido. De quem não desistiu da própria alma enquanto esperava por outra. E é por isso que o masculino começa a se mover. Porque ele sente. Ele pode não entender com clareza, mas sua alma reconhece quando o feminino se tornou um espaço seguro. Não por submissão, mas por consciência, por força, por amor verdadeiro. Você não precisa mais provar nada. Você já se tornou o portal. E é isso que o universo reconhece. Quando duas almas entram em ressonância vibracional, não há como impedir o reencontro. Ele pode se atrasar, mas ele sempre acontece. Mas atenção, não confunda a preparação com espera infinita. Você não está esperando alguém te escolher. Você está se tornando quem você veio ser. E nesse processo, quem é seu vai sentir o chamado e vir até você. A união, no plano espiritual, é consequência de duas almas que escolheram se alinhar com a verdade, e não mais com o medo. Então, se você sente que ele está voltando, se sente a energia mudando, se percebe que o seu campo está mais leve, mais claro, mais aberto, é porque você atravessou. Você atravessou os testes. As noites escuras, as falsas promessas, as projeções de dor. E agora você está inteira. Você não ama por carência, ama por presença. Ama porque seu amor é real e já não depende da resposta do outro para existir. A preparação é a união, é o que torna possível o sagrado reencontro. Porque é nela que você descobre que o que você esperava do outro sempre esteve sendo despertado dentro de você. Agora, o portal está aberto e o próximo passo não será dado sozinha.